A treta entre o STF e o Congresso. Afinal, que treta seria essa? É uma que está girando em torno do orçamento impositivo, emendas PIX. O orçamento brasileiro, ele é complicadíssimo, né? A gente ouve falar e quanto mais a gente estuda, parece que menos a gente sabe, que vai aparecendo uma novidade aqui e outra ali. O que mais se falou sobre orçamento nos últimos tempos é sobre uma outra coisa, mas que é um debate acalorado, que é o tal do orçamento secreto. O Lula falava que era uma bandidagem do Bolsonaro. Recordar é viver, vamos para 9 de julho de 2022, campanha política rolando para presidente. É muito importante a gente eleger deputado, mas muito importante a gente saber que tipo de deputado ou deputada que a gente está elegendo. Qual é o compromisso histórico dessa pessoa, no que essa pessoa acredita, o que essa pessoa pensa do mundo do trabalho, o que essa pessoa pensa do salário, o que essa pessoa pensa da mulher, o que essa pessoa pensa do negro, o que essa pessoa pensa do conjunto da sociedade brasileira. Porque às vezes você vota numa pessoa e você está colocando uma raposa para tomar conta do galinheiro, achando que a raposa vai cuidar das galinhas. Ela vai comer as galinhas. É o que está acontecendo com o orçamento secreto na Câmara dos Deputados, que é a maior bandidagem já feita em 200 anos de república. Não é possível que a gente não esteja percebendo isso. Por isso, eu e o Alckmin vamos ganhar as eleições, porque vocês querem que a gente ganhe as eleições. E nós vamos ter que discutir com o Congresso Nacional. Não é o Congresso que administra o orçamento é administrado pelo governo. O Congresso legisla, o governo administra e a Suprema Corte julga. Hoje está tudo invertido. Quando começou a pandemia, os partidos de oposição entraram no Congresso Nacional com um projeto de lei para que fosse doado R$600 para as pessoas no auxílio emergencial. O governo queria 200. Depois foi para o Congresso e no Congresso foi aprovado 600. Depois ele tirou os R$600 e baixou para 400. Agora, essa semana eu vi que ele quer dar outra vez R$600 até dezembro. Até dezembro. Ele quer dar R$1.000 para motorista de caminhão até dezembro. Ele quer dar um dinheiro para o taxista até dezembro. Ora, por que esse fascista pensa que o povo vai ser tratado como se fosse ignorante ou gado? Que ele acha que vai comprar dando um programa para 6 meses? O conselho que eu quero dar para vocês é o seguinte: se o dinheiro cair na conta de vocês, peguem e comprem o que comer. E na hora de votar, dê uma banana neles e vote para a gente mudar a história desse país. Em 24 de outubro de 2022, o Bolsonaro concordou com o Lula na história do orçamento secreto. Você não lembra? Recordar é viver. Nós vamos lembrar aqui. Não concordou que era bandidagem, obviamente, mas concordou que retira muito o poder do presidente. Ele, Jair Bolsonaro, chegou a prometer que, se fosse reeleito, acabaria com o orçamento secreto. Eu pretendo negociar o ano que vem, se eu for reeleito, obviamente, a extinção desse dito orçamento secreto. É um desgaste para todo mundo e quem está pagando a conta sou eu. Eu não tenho acesso a isso. Eu queria ser dono desse orçamento secreto. Então, o senhor vai fazer algum tipo de movimento no sentido de distribuir o poder. Olha, eu não posso continuar de distribuição. Eu não posso continuar perdendo poderes no tocante a isso. Os parlamentares já têm aproximadamente 15 milhões por ano, cada um, né, na tal das emendas impositivas. Não pode, um pelo outro, ter mais 15 milhões. Eu acredito, obviamente, tem muito recurso bem direcionado. E como é que o senhor Mas eu não gostaria de perder o poder como eu perdi. Perfeito. Como é que o senhor puxaria o poder para si nesse caso? Olha, buscando alteração na feitura do orçamento do ano que vem. Mas o senhor tem algum tipo de ideia? Vamos tentar negociar, reduzir esse valor, passar uma parte para mim. Se não for possível, eu vou para o veto. Creio que
a derrubada do veto vai ser mais difícil pelo perfil do novo parlamento. Nessa época, o presidente Lula dizia que o Bolsonaro deixou o orçamento secreto acontecer para evitar sofrer um impeachment. Como assim? Ele explica melhor nessa fala aqui de 2021. Acompanha o raciocínio. Está aí o país. Está aí a democracia do país. E vocês devem estar acompanhando. Devem estar acompanhando o que está acontecendo no Brasil e não tem perspectiva de melhorar, a não ser com o povo brasileiro assumindo a responsabilidade de recuperar a democracia do nosso país. E isso só vai acontecer porque não teve impeachment, porque enquanto a Dilma tinha um processo eles colocaram para votar, o Bolsonaro tem mais de 160 pedidos de impeachment e nenhum foi votado. E por que não foi votado? Porque a Comissão de Orçamento da Câmara criou um orçamento paralelo para distribuir para deputado. Eu não sei se são 20 ou 16 bilhões de reais que é distribuído para os deputados votar naquilo que o presidente quer. E com uma quantia, sabe, dessa, ninguém vai votar impeachment contra o presidente da República. Somente quem vai poder dar o impeachment é o povo brasileiro, democraticamente dizendo: chega, esse país merece gente melhor. E no fim das contas, aconteceu o quê com o orçamento secreto? Lula acabou com o orçamento secreto? Não, Lula não acabou com o orçamento secreto. Quem me acompanha sabe que eu adiantei isso na primeira vez em que ele falou. Não tem como acabar com o orçamento secreto. Ou você tem um orçamento secreto, um orçamento impositivo, ou você tem mensalão. O modelo do presidencialismo brasileiro tem gerado esses problemas governo após governo. E o que a gente viu foi o presidente Lula, em um único dia, chegar ao recorde absoluto de liberação de emendas parlamentares. Foi no dia 5 de julho de 2023, o presidente Lula liberou 2 bilhões e 100 milhões de reais em emendas parlamentares durante a negociação da reforma tributária. Quando queria aprovar a medida provisória que reestruturou os ministérios, ele também quase chegou a isso. Liberou 1 bilhão e 700 milhões de reais em emendas parlamentares. Tem aqui na reportagem do Antagonista, na época, ali, vamos dizer, uma quantificação. O Maranhão, de Flávio Dino, foi o estado que mais recebeu emenda, 171 milhões e 100 mil reais. Em seguida, Santa Catarina, olha que curioso, 147 milhões e 900 reais. E quem é o parlamentar que mais recebeu emenda? Essa que eu aposto que você errou. É opinião, mas eu aposto que você vai errar. Eliane Nogueira, PP do Piauí, 28 milhões de reais. Isso só naquele dia, tá? Só no dia 5 de julho do ano passado. E essas emendas são o quê? O orçamento secreto? Não, tanto que a gente está falando aqui o nome do parlamentar que recebeu. Você tem orçamento secreto, emendas PIC, emenda isso, emenda aquilo, e agora uma decisão do ministro Flávio Dino que está botando fogo em tudo. Vamos ver aqui. Por que eu trouxe essa história do orçamento secreto aqui? Porque tem um fato que eu percebi nas redes sociais, muitas pessoas estão pensando que a decisão do ministro Flávio Dino sobre emendas é sobre orçamento secreto. Não é. É sobre uma outra coisa, orçamento impositivo. O que acontece? O ministro Flávio Dino suspendeu todas as emendas impositivas apresentadas por deputados federais e senadores até que o Congresso edite novos procedimentos para que a liberação dessas emendas seja feita com transparência, rastreabilidade e eficiência.
Se são emendas de obras já iniciadas, em andamento ou ações para calamidade pública, aí não está suspensa, aí ele não entrou nisso. É uma decisão liminar, ou seja, ele não decidiu que não vai ter mais a emenda impositiva. Emenda impositiva, o que significa? Que é obrigatório o governo federal cumprir a partir de apresentada pelo deputado ou senador. Então, vamos dizer, ele está apresentando uma emenda para fazer uma ponte na cidade dele, no estado dele. O governo federal, se é emenda do orçamento impositivo, não pode falar, gente, mas espera aí, já está licitada essa ponte, já vamos fazer, já é um rolo danado. Se é impositivo, tem que liberar o dinheiro. E existe um problema com relação à transparência. Essas emendas impositivas, explica o Supremo, são todas emendas individuais de transferência especial, PIX, emendas individuais de transferência com finalidade definida e emendas de bancada. Bem complicadinho, né? Bem complicadinho como funciona o orçamento. Porque o governo federal ou o governo do estado ou a prefeitura, na cabeça das pessoas, é quem faz todo o orçamento. Mas, na realidade, no caso do governo federal, tem uma parte que o Congresso faz e não é aquela votação no final do ano de como vai ser o orçamento. Tem uma parte que fica na mão do Congresso. E como que o Supremo está decidindo isso? Porque o PSOL está questionando dispositivos de algumas emendas constitucionais de 2015, 2019 e 2022, que tornaram obrigatórios os pagamentos dessas emendas parlamentares. O ministro Flávio Dino disse que as emendas têm de ser executadas nos termos e nos limites da ordem jurídica e não ficar sob a liberdade absoluta do parlamentar que é autor. O ministro Flávio Dino votou e aí acompanharam ministro André Mendonça, Edson Fachin, Cristiano Zanin e Alexandre de Moraes. Então ele já está ali com 5 votos, ele já fez a sua maioria ali. O presidente Lula fala do problema que são essas emendas, não o orçamento secreto, nós estamos falando de uma outra coisa, orçamento impositivo. Ele falou disso numa entrevista agora, essa semana. Nós tivemos um problema crônico, foi na elaboração da nova Constituição. Eu fui constituinte. E a Constituinte tinha uma maioria de deputados constituintes que eram parlamentaristas. Então, a Constituição ela foi promulgada com um viés parlamentarista. E nós fizemos um plebiscito e deu presidencialismo. Então, você ficou com essa confusão. Se tirou algum poder do governo federal e se transformou poder para o conjunto do Congresso Nacional. O que aconteceu agora? Isso começou acontecendo já no governo da Dilma, quando Eduardo Cunha virou presidente da Câmara dos Deputados, com a criação do orçamento impositivo. Ou seja, o orçamento impositivo, as emendas impositivas, significa que o deputado ele pode ser contra, ele pode ser a favor, ele tem o mesmo direito. Se o cara passar o dia inteiro no microfone me xingando, e se ele passar o dia inteiro votando contra as coisas boas para o povo, vai receber do mesmo jeito. Então, isso foi o começo de uma loucura que aconteceu nesse país. O Congresso Nacional, hoje, ele tem metade do orçamento que o governo tem. O governo tem 60, ele tem 57 bilhões. Não é possível. Não tem nenhum país do mundo. Não existe nenhuma amostra em nenhum país do mundo em que o Congresso Nacional tenha sequestrado parte do orçamento para ele em detrimento do Poder Executivo, que é quem tem a obrigação de governar. Então, nós tivemos agora essa decisão do presidente, do ministro Flávio Dino. Eu acho que é plenamente possível estabelecer uma negociação com o Congresso Nacional e fazer com que haja um acordo que seja razoável. Eu não sou contra o deputado ter uma emenda.
Eu não sou contra, porque o deputado foi eleito, ele tem que levar uma obra para a sua cidade, ele tem que fazer alguma coisa. Eu não sou contra. Porque o produto final é Mas a verdade é o seguinte, é que é muito dinheiro em que não tem critério no orçamento planejado que a gente faz para o país. Eduardo Cunha. Exatamente. Eduardo Cunha. Recordar é viver. Esse tipo de coisa só vê aqui no Narrativas Antagonistas. Estou te trazendo aqui como começa essa história de orçamento impositivo. 13 de agosto de 2013, ele comemora o início ali, o andamento do que se tornaria em 2015 o orçamento impositivo. Presidente, queria cumprimentar Vossa Excelência pela coragem e determinação no cumprimento da sua promessa de campanha de trazer para esse plenário a libertação do parlamento, a escravidão de liberação de emendas parlamentares. Hoje, o parlamento dá, nesse ano de 2013, o segundo grande passo para a sua real independência, tirando tantos parlamentares do governo da pecha de que, quando recebem as suas emendas, estão se vendendo para votarem para o governo, quanto os da oposição que têm que ficar subjugados para não terem as suas emendas porque não votam com o governo. A partir de hoje, o parlamento vai ter a sua grande oportunidade de cada um, não só como exerce a sua consciência, não ser cobrado por emendas pelo exercício dessa consciência, em detrimento, porque ninguém aqui se vende por emenda. Mas todas as vezes que é liberado um recurso para emenda, a manchete do jornal é: parlamento recebeu 1 bilhão para votar a proposta do governo, recebeu 2 bilhões. Então isso, a partir de hoje, vai acabar. Quem também era a favor do orçamento impositivo, aí mais adiante, numa votação em 26 de março de 2019. Eduardo Bolsonaro. Ele parabenizava, tinha sido votada uma PEC, porque tem a de 2015, tem 2 em 2019 e uma em 2022. Nessa primeira de 2019, em março, Eduardo Bolsonaro cumprimentava os colegas pela aprovação do orçamento impositivo e dizia que Jair Bolsonaro, que já era presidente, quando foi deputado, era partidário do orçamento impositivo, lutava por ele, portanto ele elogiava. Vamos ver. Vários parlamentares falaram, só queria deixar aqui a nossa posição favorável à PEC, parabenizar a Vossa Excelência pela presidência, que realmente é uma pauta que, quando Jair Bolsonaro era deputado federal, ele e eu somos favoráveis, que vai trazer independência para esse plenário, independência para os colegas deputados federais. Então, de maneira nenhuma se trata de uma reforma do governo. Trata-se, sim, de uma relação harmônica entre os poderes. Então, parabéns, e o PSL vai votar a favor da matéria. Isso que o Eduardo Bolsonaro falou, que era a favor do orçamento impositivo, contrastava com o que havia dito o general Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional. Ele tinha acabado de dizer que o governo não iria mais aceitar chantagens dos deputados. Isso por quê? Porque tinham votado o negócio do orçamento impositivo e o presidente Jair Bolsonaro, então presidente, vetou vários artigos ali porque ele era contra. Gente, mas o Eduardo não está falando que é a favor? Falou, mas não era contra. Não tudo, não a ideia toda, mas várias coisas ali. Foi uma confusão enorme, que teve até o próprio presidente da República convocando manifestação contra o orçamento impositivo por aqueles canais dele de WhatsApp. E você deve estar se perguntando, mas o Lula também não é contra o orçamento impositivo? Claro, os dois presidentes da República. Executivo é contra, legislativo a favor. E aí, o que é que aconteceu? No Legislativo, o líder da bancada bolsonarista na Câmara, que era o Major Vitor Hugo, fez um vídeo explicando por que o Bolsonaro era contra o orçamento impositivo. Vamos ver. Pessoal, nós estamos vivendo diversas discussões no país acerca da questão do orçamento. Eu queria esclarecer
alguns pontos para você. Primeiro, o governo não apoiou a impositividade do orçamento ano passado, numa PEC? Por que então que ele é contra, ou tem uma série de problemas com essa questão dos 30 bilhões de reais para as emendas de relator? Bom, uma coisa é você fortalecer o orçamento, que no fundo é uma peça de planejamento. É importante que o orçamento seja impositivo para que investidores e a própria sociedade saiba exatamente onde cada centavo dos nossos tributos vai ser empregado pelo executivo na ponta da linha. Isso é importante, o governo é a favor. Outra coisa é você tirar 30 bilhões de reais do executivo e passar para o legislativo, que vai descentralizar esse recurso sem seguir necessariamente as políticas macroestratégicas que foram aprovadas durante as eleições, aprovadas pela população, e que levaram o nosso presidente e os ministros às posições que eles ocupam atualmente. A outra tese que tem sido levantada é: bom, o governo não apoia a tese de que é menos Brasília e mais Brasil, então por que é contra os 30 bilhões de reais nas emendas do relator? Bom, primeiro, os parlamentares, as bancadas e os parlamentares individualmente já têm 15 bilhões de reais em emendas impositivas de bancada e individuais. Quando nós tiramos 30 bilhões do executivo e passamos para o legislativo, é completamente diferente de você fazer aquilo que a PEC que está no Senado, de revisão do Pacto Federativo, fará em 15 anos, que é tirar 450 bilhões de reais da União e passar para governadores e prefeitos. Isso nós apoiamos. Agora, essa questão dos 30 bilhões, como nós explicamos aqui, vai prejudicar a execução orçamentária do executivo, e é por isso que essa pauta é muito importante para o governo e para o país. E nós estaremos muito atentos a essas discussões por aqui. Então você veja, também no parlamento tinha quem era contra o orçamento impositivo. E você pode argumentar, não, mas se ele é o líder ali do governo, então ele está defendendo o interesse do poder executivo. Não necessariamente. Sabe quem também era contra? Na época do governo Bolsonaro, Randolfo Rodrigues. Oi? Ele não é líder do governo Lula agora, ele não era oposição ao Bolsonaro? Era oposição ao Bolsonaro, ele estava na rede na época. Recordar é viver. Esse vídeo é de 28 de fevereiro de 2020. Vamos ver por que o senador Randolfo Rodrigues era contra o orçamento impositivo e ia votar com o Bolsonaro. Conhecimento de todos vocês as minhas posições em relação ao governo de Jair Bolsonaro no Congresso Nacional, mas não considero adequado o Legislativo brasileiro, o Congresso Nacional, retirar 30 bilhões de reais do Executivo para passar a ser autorizado por uma pessoa, neste caso, o relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias, para ser executado. Isto não é adequado e não é justo. Por isso, encaminharei o voto do meu partido, a Rede Sustentabilidade, na sessão do Congresso, favorável ao veto do presidente da República. Porque, neste momento, nós já temos 51% do orçamento da União, 22 bilhões de reais, executados pelo Legislativo, através de emendas individuais e emendas de bancada. Somente 17,4 bilhões são executados pelo Poder Executivo, algo em torno de 48%, 49% da sua capacidade de investimento. Retirar mais 30 bilhões é, na prática, uma emenda do parlamentarismo. E quem foi eleito presidente da República, não com meu voto, foi Jair Messias Bolsonaro. Não votei Jair Bolsonaro nem no primeiro nem no segundo turno. Mas ele é o presidente do Brasil. E não é aceitável, nesse momento, essa medida por parte do Congresso Nacional. Esse assunto é ingente, assunto complicado e importante. Mexe com dinheiro. Houve uma nota técnica que foi emitida pela Câmara dos Deputados a pedido do Partido Novo sobre quais são as consequências reais da decisão do ministro Flávio Dino sobre as emendas PIX. Porque essa decisão
ela faz o seguinte, não é mais obrigatório executar, ou seja, pagar essas emendas propostas pelos parlamentares. A execução e a fiscalização passam a ser responsabilidade da União, pelo menos até o Congresso Nacional fazer mais regras de transparência. Dizem os consultores da Câmara que as emendas surgem para eliminar a necessidade de convênios para o repasse de recursos, dando mais agilidade à execução. Elas não precisam ter finalidade específica e nem programa de trabalho, itens exigidos agora por Flávio Dino, porque são encaradas como doações. É o que está na nota técnica. A nota técnica destaca ainda que a emenda constitucional permite que sejam aplicados recursos em programações de competência do Executivo local, mesmo que em ações estranhas à competência comum da União. Segundo a nota, se for mantida a decisão, a União terá de tomar medidas caso não seja comprovada a aplicação dos recursos. Para obter a rastreabilidade, as contas das emendas do sistema do governo deverão ser abertas para cada objeto a ser executado. E, além disso, será necessário verificar se as informações registradas podem ser alteradas unilateralmente. Os consultores mostraram que essas emendas PIX, que começaram em 2020 com 600 milhões de reais, hoje atingem um montante de 8 bilhões e 200 milhões de reais. Assim que saiu a decisão do ministro Flávio Dino, suspendendo o pagamento dessas emendas, até que tenha mecanismos de transparência. Se for obra em andamento ou se for calamidade pública, não suspendeu, continua igual. A gente tem duas coisas que aconteceram. Primeiro, que a Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional rejeitou uma medida provisória do presidente Lula que daria um crédito extraordinário de 1,3 bilhão para o Poder Judiciário. Outra coisa que aconteceu, a Arthur Lira deu andamento a algo que se discute há muito tempo, que é o fim das decisões monocráticas do STF. O que ele está dizendo é que as decisões que um só ministro toma e passam a valer teriam o seu escopo bastante reduzido. Decisões que nós vemos hoje valendo após o voto de um só ministro, elas só poderiam valer caso todos eles votassem. E aí, o que é que você acha dessa história?